Oi mamães, bem-vindas ao meu canal Maternidade Transformada. Aqui eu compartilho histórias, testemunhos e tudo que eu tenho vivido com relação à maternidade. Nesse vídeo eu queria contar um pouquinho para vocês como eu passei de alguém que não queria ter filhos para alguém que quer uma família numerosa. Para começar, eu queria dar uma introdução, dizendo que eu sou casada com o Carlos há 10 anos. Nós nos casamos em setembro de 2014 e a gente sempre falava assim que daqui 5 anos a gente fala sobre filho. Daí passava um ano, daqui 5 anos a gente fala sobre filho. Mas a gente não tinha determinado assim que não queria ter filhos. Nós acreditávamos que uma vida sem filhos era uma vida de liberdade, era uma vida de que a gente pode fazer o que a gente quiser a hora que a gente quiser. Não é uma mentira, mas a gente acreditava como essa sendo a única verdade. Mas até então a gente não tinha se posicionado como não queremos ter filhos. Acontece que depois que você casa, se você é solteira e você tá no meu vídeo, já presta atenção. Depois que você casa, vem o checklist da vida. Você já marca lá no checklist que você casou. Depois disso, você tem que ter o primeiro filho, né? Que é o que as pessoas falam, né? Você tem que ter o primeiro filho. E aí a gente começou a escutar muito isso. Você tem que ter, você tem que ter. Vinham pessoas falando super mal, assim, de filho, de criança, de neto. E mesmo assim, no final da frase, no final de todo o discurso, falava, e você vai ter quando? Eu falava, bom, se ter filho é isso daí que você tá me falando, eu nunca vou ter, né? Então a gente era bem resistente e a gente, com o tempo, a gente começou a ficar meio grosseiro com as pessoas, porque as pessoas falavam, vocês têm que ter, vocês têm que ter, vocês têm que ter. E aqui eu quero deixar uma dica bem importante. Se alguém chega pra você e fala que não quer ter filhos, respeita, porque você insistir que é algo muito bom, você insistir que é crescimento, insistir que filho é bênção, não vai criar um desejo na pessoa de querer ter filhos, vai criar uma resistência a você, inclusive. E foi o que aconteceu com a gente. A gente estava com resistência às pessoas, por essa obrigatoriedade. Ninguém respeitava o nosso tempo, que dali 5 anos a gente conversaria sobre o assunto. E era tanta gente, que a gente se fechou pra isso. E daí a gente, nesse momento ali, um pouquinho pra frente, eu nem sei dizer que data mais ou menos, mas passou um pouquinhos anos ali, uns 2, 3 anos, a gente decidiu que não queria ter filho mesmo. Por conta de toda essa cobrança, e a gente entendeu que não, a vida sem filhos é melhor. E daí a gente batia o pé e a gente começou a ser cada vez mais grossos, assim, com as pessoas. Muito grosso. A gente não tinha mais paciência pra esse tipo de cobrança, não tinha. Esse tipo de desrespeito, tinha muita gente que desrespeitava, porque uma coisa é vir perguntar. Se vinham só perguntar se a gente queria ter filho, a gente respondia e ficava de boa. Se a pessoa insistia e era grossa, a gente respondia à altura, a grosseria. Só que chegou um momento que, de tão grosseiros que a gente era, as pessoas pararam de falar um pouco disso. E ficou um silêncio. Ficou um tempo de silêncio na nossa vida sobre esse assunto. E quando a gente fez 5 anos de casados, as coisas começaram a mudar. E aqui entra a parte do testemunho de verdade. Coisas foram acontecendo que a gente não sabia explicar. Na verdade, assim, eu vou contar o meu lado, né? Porque sou eu que estou gravando o vídeo, não é meu marido. Então eu vou contar mais o meu lado. Eu comecei a olhar para amigas mães de outra forma. Eu comecei a olhar para crianças de outra forma, porque eu era bem resistente. Eu não gostava muito que chegassem perto de mim. Eu ficava... Não é que eu não gostava, eu não sabia muito como agir. Eu ficava meio resistente, assim, à aproximação de uma criança. Mas coisas começaram a acontecer. Eu ia em alguma conferência de mulheres e a ministração era sobre filhos, ou era algum testemunho maravilhoso que Deus fez na vida daquela ministradora. E aquilo começou a mexer comigo, os dias foram passando e os sinais foram vindo e as coisas foram acontecendo. E eu guardava pra mim, eu não compartilhava com meu marido. E eu fui pensando, não, acho que eu tô entendendo errado. Não é pra mim. Isso não é pra mim, eu tô entendendo errado. E a cereja no topo do bolo foi quando teve um culto de jovens lá na igreja e o meu marido foi ministrar. E ele contou o testemunho de vida dele, toda a história do que ele passou, que eu não vou expor aqui, porque enfim é uma particularidade dele, é uma intimidade dele, né? Se um dia ele quiser, ele aparece aqui contar pra vocês. Mas ele contou ali para aqueles jovens naquele momento
E eu já sabia de toda a história dele, eu já sabia de tudo que ele tinha passado, desde a infância e tudo, todas as dificuldades, todos os problemas. E só que naquele momento era como se ele estivesse contando pela primeira vez, como se eu estivesse escutando ele pela primeira vez. E eu me emocionei do começo ao fim. Foi muito diferente, assim, foi muito estranho. Ele não contou nada de novo que eu não sabia, mas foi como se fosse a primeira vez. E quando ele já estava terminando a ministração, Deus falou comigo. E Deus me mostrou. Eu via como se fosse um funil. Imagina um funil, né? Um funil. Assim, né? A boca aqui em cima, assim, um funil. Como se fosse, assim, todo o passado dele, toda a raiz familiar dele, todos os antepassados, pai, mãe, vô, avó, bisavô, todo o histórico de passado dele. E do meu lado também, todo o histórico do meu passado, todas as dificuldades e tudo. E é como se todos esses problemas passassem por um funil e ali o fundo do funil fôssemos eu e ele. E aí Deus falou pra mim assim, agora que eu tenho a oportunidade de criar uma primeira geração saudável a partir de vocês dois, vocês vão cancelar isso? Vocês vão interromper? E aquilo me doeu muito, 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 porque Deus estava dizendo que nós tínhamos na nossa mão a oportunidade de criar, de fato, de gerar e criar uma geração saudável, uma geração diferente, uma geração nova de servos para Ele, né? Novas vidas. E aquilo mexeu muito comigo naquele momento, eu chorava e eu não falei pro meu marido. Eu fui pra minha pastora e melhor amiga e conversei com ela. E ela entendeu que Deus podia estar mesmo falando comigo. Eu falei, tá, beleza, ok, entendi que agora eu quero ter filhos. Porque deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Deus em nenhum momento falou assim, vá, você vai ter filho mesmo que você não queira. Não, ele não fez isso. Não fez. Ele colocou o sonho dele no meu coração. Ele plantou a sementinha no meu coração e o sonho dele se tornou meu sonho. Aos pouquinhos. Foi se tornando meu desejo. Não foi uma coisa que eu... tá bom, vou fazer para obedecer só, assim. Não, foi um desejo mesmo, foi uma gentileza de Deus que ele fez comigo, né? Então eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Como é que eu falo pro Carlos que agora tu quer ter filho? Porque ele não quer. Agora a gente tá numa situação, antes nós dois não queríamos, agora eu quero e ele não. O que eu faço? Como é que eu falo? Aí foi passando ali uns dias, eu falei, eu tenho que falar com ele. Eu tenho que falar, não posso guardar isso pra mim, eu preciso falar com ele. E aí nisso eu chorei muito, falei que eu precisava conversar com ele, porque eu não consigo falar sem chorar. E não sei nem como é que eu tô conseguindo gravar isso sem chorar, mas enfim, porque essa história realmente mexe muito comigo. E daí eu chamei ele pra conversar, chorando e tudo, ele sem entender nada. E aí eu contei pra ele, eu narrei tudo isso, tudo que estava acontecendo, todos os acontecimentos, tudo que Deus estava falando pra mim, tudo que eu estava sentindo. E ele me trouxe a inédita informação de que Deus também estava falando com ele. Em paralelo. Então, ele falou, não, então beleza, então a gente vai ter filho. Aí, nossa, né? Aí eu morri. E hoje já fazem 5 anos que isso tudo aconteceu. E nós somos pais do Teodoro, de 3 anos, da Lúcia, de 1 ano e 5 meses, e de mais 2 vidinhas que foram viver direto com Deus. Não passaram por aqui. Só passaram, né? E não ficaram. Mas eu quero falar um pouco mais disso no próximo vídeo. Então, o vídeo de hoje eu queria deixar esse meu testemunho, essa minha história, de alguém que não queria ter filhos, para alguém que quer mais. Porque ter filhos é bênção. Ter filhos é bênção. Se você ficou até aqui, já deixa seu like para eu saber que você está gostando desse conteúdo, para poder criar mais e mais conteúdos como esse. E já me segue lá no Instagram também. Eu vou deixar aqui embaixo.